It's now or never. Come home tight. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Bom dia! Hoje são 26 de novembro de 2023, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui no centro de Brasília, precisamente na esplanada dos ministérios, onde ficam os ministérios, Congresso Nacional, Ministério das Relações Exteriores, Palácio da Justiça, etc. Você vê aí atrás de mim o Congresso Nacional. Veja aí, ó, o Congresso Nacional, que é o prédio mais famoso de Brasília. Todos os dias aí aparecem imagens do Congresso Nacional nas televisões em razão da política. Então estou aqui, gente. Vamos trazer mais um vídeo aqui com 8 comentários, 8 explanações de pessoas que frequentam minha página diariamente no YouTube. Então vamos escrever, gente, vamos escrever, porque seu comentário será lido aqui, analisado aqui. Escreva sobre qualquer coisa, sobre qualquer fato aí interessante em sua vida. Então, muito bem, vamos aqui, ó. Estou aqui com 8 comentários, 8 comentários aqui feitos por internautas aí de várias partes do Brasil. Então aqui é o seguinte, vamos entender isso aqui, ó. Sobre oração, vamos aqui. Sobre oração, são 4 comentários sobre oração. Acerca de velhice, 2 comentários aqui. E sobre uma filha ingrata, 2 comentários aqui, 2 explanações feitas pela mesma pessoa. Então aqui, oração, vou aqui analisar, aqui as explanações sobre oração feitas por Yolanda, que mora em Moçambique, capital, cidade de Maputo. Vou ler também aqui a explanação do Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Lerei também aqui a explanação de Plauto Leal, que reside em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. E também aqui a explanação de Carpe Diem, a pessoa que se apresenta aí no YouTube com esse pseudônimo, Carpe Diem. Muito bem, 4 aí sobre oração. E sobre velhice, eu fiz aqui há 2 dias um vídeo ali, né? A filha do Silvio Santos, dizendo que o pai dela está com 92 anos de idade e que não é mais aquela mesma pessoa. E que ela tem até dó da situação do pai dela hoje, Silvio Santos. Então aqui, 2 internautas fizeram comentários e mais. Vou trazer depois mais comentários. Então aqui, vou trazer para o momento 2 comentários aqui sobre velhice. O primeiro do internauta aí que usa o pseudônimo de Quando Você Ler os Comentários. E o segundo aqui, novamente do Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Feito isso, o último aqui, assunto é uma filha ingrata. Você terá uma ideia aí do que é uma filha ingrata. E aqui, 2 explanações feitas pela Ângela Oliveira, que mora em Belo Horizonte. Tive o prazer de conhecer a Ângela Oliveira, lá em Belo Horizonte. Então aqui, gente, 5 comentários aqui, 5 explanações. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira explanação sobre oração, o poder da oração. Sempre tenho dito aqui que oração não serve para nada, é mais uma ilusão do mundo religioso.
E como o cristianismo é uma religião, o cristianismo exalta a oração, o poder da oração. Mas, na verdade, oração não serve para nada. Então vou iniciar aqui o vídeo trazendo 3 passagens bíblicas novamente sobre oração. Então veja, vamos aqui. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse está lotada de fantasias e uma delas é a oração. Então, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia elogia a oração, diz que a oração tem poder, que a oração remove montanhas. Na verdade, oração não serve para nada. Então vamos aqui, começando pela Bíblia. Em Salmos, capítulo 102, versículo 17, está escrito assim: Deus atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isso aí é mais uma ilusão bíblica, porque Deus algum existe, Deus algum atende a qualquer pedido, feito ou não por meio de oração. Vejamos agora Mateus capítulo 21, versículo 22. Ali está atribuído a Jesus o seguinte, entre aspas: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então Jesus diz aí, tudo aquilo que um cristão, um crente, pedir por meio de oração, crendo, o crente receberá a realização desse pedido. E isso aí é mais uma ilusão, como estamos vendo aqui. E vamos ver com mais 4 comentários aqui. E outra passagem bíblica em Provérbios, capítulo 15, versículo 29. Está escrito assim: O Senhor Deus está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Está dizendo aqui que Deus escutará a oração das pessoas crentes, cristãs. E isso não é verdade, como estamos vendo ao longo de vários vídeos. Muito bem, mostradas aí as 3 passagens bíblicas, vamos agora às 4 explanações feitas por internautas aqui sobre a oração. Então vamos lá. Vamos trazer aqui a Yolanda. A Yolanda, ela mora em Moçambique, fora do Brasil. Moçambique, na capital chamada Maputo. Então ela escreveu para mim assim, entre aspas, ela diz: Boa tarde, professor Eustáquio. Sou a Yolanda e assisto os seus vídeos a partir de Moçambique, cidade de Maputo. Eu era evangélica, inclusive fui obreira da IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Edir Macedo. Igreja Universal do Reino de Deus. Então ela diz, eu era evangélica, inclusive fui obreira da Igreja Universal do Reino de Deus durante 15 anos. Hoje estou com 35 anos de idade. E há um ano é que me libertei dessa prisão mental, através dos canais ateístas do YouTube. Confesso que um dos primeiros vídeos ateístas recomendados para mim foram os seus. Só que no início da minha desconversão, eu os rejeitava. E com o passar do tempo, comecei a assistir com muita intensidade e hoje eu me surpreendo a cada dia com os seus vídeos. De fato, a oração nada resolve. É pura fantasia mesmo. E quando eu não quis... desculpe-me. É pura fantasia mesmo. E ela continua. Para mim, ainda é um desafio, porque o meu esposo ainda é um obreiro fervoroso da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo. E eu já não acredito mais em nenhuma religião.
E ela continua: e quando eu não quis mais ser obreira, discutimos muito por causa da religião. E ele, por ser tão cego, até falava em divórcio, porque eu não comungo mais da mesma fé que ele. Só que, por incrível que pareça, nesses últimos meses, não discutimos muito por isso. Ele aceitou a minha decisão e ainda continua defendendo a Igreja Universal de Edir Macedo, porque na cabeça dele é lá onde conheceu, entre aspas, Deus, e tenta incutir isso para os nossos filhos que devem ir à igreja, porque lá é a casa de Deus. É libertador para mim, mas ao mesmo tempo fico muito triste por ele. Se ele fica um domingo sem ir à suposta igreja, ele fica tão mal que acaba fazendo culto aqui em casa para Deus perdoar pela ausência dele na igreja. E quando falo com ele, para ele aprofundar mais a Bíblia, a nossa conversa termina em briga. Então veja aqui, gente, a Yolanda mora em Moçambique, país Moçambique, cidade de Maputo. E aqui, veja, ela diz aqui que era evangélica da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo. Ela foi evangélica durante 15 anos. Hoje ela está com 35 e está livre aí dessa ilusão religiosa. Há um ano aí que ela está livre. Ela se libertou, diz ela, dessa prisão mental que aliena o ser humano, que explora o ser humano por meio de dízimos, ofertas e doações. Ela diz aqui que é casada, que o esposo dela ainda é da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo e que o esposo dela é fanático e ela tem dó dele, ele é fanático. No dia aqui ele não pôde ir à igreja e fez um culto em casa, pedindo ao Deus da Bíblia que o perdoasse por não ter ido à igreja. Você vê aí. Agora você vê que a religião, além de alienar o ser humano, além de explorar o ser humano, ela ainda traz desunião familiar. Veja aqui, ela e o esposo eram adeptos aí da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo. Ela abandonou essa fantasia religiosa. E ele, o marido, veja aí, ó, não respeita a decisão dela. A intolerância não parte de um ateu para um religioso, mas sempre de um religioso para um ateu. Viu aí? Ela deixou a igreja lá, ela não é obrigada a isso. O marido tem que respeitar a decisão da mulher. Ela não é obrigada a isso. Aí há uma igreja a ter a mesma crença do marido. Ela não é obrigada a isso, entendeu? Não é obrigada a isso. Então ele tem que entender isso, compreender a esposa, compreender a mulher, entendeu? O cônjuge, né? É o respeito aí que se exige. Então veja, ela diz aqui que, veja bem, ela diz aqui que o marido é tão fanático que ela diz assim, às vezes para ele, olha, você tem que raciocinar, leia a Bíblia, ela diz para ele, leia a Bíblia com seriedade, meu querido, leia a Bíblia que você vai abrir os olhos, você vai deixar a Igreja Universal do Reino de Deus, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ela diz para o marido, e quando ela diz isso, aí ela diz que o diálogo acaba-se. O marido não quer aí fazer o que ela pede, que seria o normal, não é? Ler a Bíblia. Por que ela diz isso? Para o marido ler a Bíblia? Porque a Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental. É o melhor livro de ateísmo. Então ela diz para o esposo, leia a Bíblia, leia, que você vai sair da igreja como eu saí. Viu aí? Então, gente, olha aí, mais uma explanação maravilhosa, não é? Muito obrigado aí, Yolanda, de Moçambique, lá na cidade de Maputo. Muito obrigado aí, muito obrigado.
Vejamos agora mais aí uma explanação agora do Edson Martins. O Edson Martins mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Sempre foi ateu. Diferentemente da Yolanda, que foi cristã e hoje é ateia, o Edson Martins sempre foi ateu. Então, sobre a ineficácia da oração, ele escreve assim, entre aspas: é muito fácil desbancar o suposto poder das orações, diz o Edson Martins. Os hospitais estão lotados de cristãos doentes. Milhares de cristãos passando fome. Milhares de cristãos desempregados. Milhares de cristãos estuprados. Milhares de cristãos envolvidos em acidentes. Milhares de cristãos presos. Milhares de cristãos que se suicidam. Milhares de cristãos assaltados todos os dias. E por aí vai. Viu aí, gente? O que o Edson Martins diz aqui é de uma claridade tão intensa quanto a claridade do sol. O que ele diz aqui é que oração não serve para nada. Orar a um Deus não resolve nada. O que resolve é a ação. É o que eu sempre digo aqui. E o Edson Martins diz que oração não tem efeito algum. E Jesus, veja, lá no Novo Testamento, dizia que a oração tem efeito. Aqui, Jesus dizendo em Mateus capítulo 21, versículo 22, atribuída a Jesus. Ele diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Olha aí, isso não é verdade. Você vê aqui, como diz o Edson Martins, milhares de cristãos estão doentes, nos hospitais, em casa, e cristãos pobres, que não têm assistência médica, estão morrendo doentes, morrendo em casa, porque não há vaga nos hospitais públicos. E esses cristãos, obviamente, todos oram, pedindo saúde. Viu aí? Jesus disse, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então eles pedem a Jesus a cura de sua doença, para eles não irem para os hospitais. Esses cristãos pedem, oram dia a dia e sua saúde piora mais ainda. Isso aí é porque a oração não tem efeito algum. Então veja, milhares e milhares aí de cristãos doentes, milhares passando fome. Veja, se você fizer uma pesquisa aqui no Brasil, as pessoas que estão passando fome em condições de vulnerabilidade, a quase totalidade são cristãos, pedindo aí ajuda a Jesus, a Deus, e essa ajuda não vem. Por quê? Porque oração não serve para nada, é mais uma ilusão religiosa. E ele diz aqui, o Edson Martins, milhares de cristãos envolvidos em acidentes aí, em acidentes de carro, moto, bicicleta. Você vê no Brasil aí, milhares de cristãos são mortos aí a cada ano no Brasil por acidentes de carro. Milhares são mortos. E são cristãos que saíram de sua casa pedindo aí proteção a Deus, a Jesus, durante a viagem. E durante a viagem acontecem os acidentes. Eles morrem ou então ficam paralíticos aí em hospitais. Então não serve para nada. Essa é a grande verdade, a grande realidade, que é uma ilusão você orar para qualquer Deus. Não resolve, não adianta. Muito bem, vejamos agora o terceiro comentário sobre oração. É novamente aqui, o Plauto Leal, que mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte. O Plauto Leal escreve assim, entre aspas: Edilina falou uma coisa interessante. Ela disse que Deus só ajuda se houver a ajuda humana. De fato, assim é fácil ser Deus. Eu queria ver esse Deus aparecer, por exemplo, diante de um tribunal para impedir que um inocente
seja condenado injustamente, como acontece de vez em quando. Eu queria ver esse Deus aparecer para salvar uma criança, apenas uma, para salvar uma criança que está sendo estuprada, ou libertar uma família de um cativeiro. Infelizmente, aí Deus não pode agir. Muito bem, o Plauto Cunha sempre tem o Plauto Leal sempre tem um dito aqui, escreve muito bem, ele tem facilidade de colocar no papel aquilo que ele pensa. Poucas pessoas têm essa qualidade de colocar no papel facilmente aquilo que ele pensa. Então ele está se referindo aqui a um comentário que a Edilina fez. A Edilina diz que Deus algum existe, que Deus algum move sequer uma tampa de uma caneta Bic. Não move, porque Deus algum existe. Ela está dizendo aqui, a Edilina disse em seu comentário, que Deus só ajuda alguém quando uma própria pessoa faz a ação. Aí os crentes colocam isso aí em crédito para Deus. Mas é o ser humano que atua, que ajuda, que faz. Quando um ser humano não consegue fazer, aí Deus perde o poder dele, porque Deus depende do ser humano, entendeu? Na verdade, Deus algum existe, é o ser humano que faz alguma coisa. Mas aí os crentes atribuem a esse Deus. E diz aqui o Plauto Leal que ele queria ver um Deus aparecer, por exemplo, diante de um tribunal de justiça aqui no Brasil, para impedir que um inocente seja condenado injustamente, como acontece de vez em quando. De vez em quando uma pessoa inocente é condenada, de vez em quando, aqui no Brasil, principalmente na área criminal, não é? Direito penal, área criminal. Às vezes aí acontece, uma pessoa inocente é presa. E aqui no Brasil, como há preconceito em relação à cor e em relação à situação financeira de alguém, preconceito aqui financeiro e preconceito racial, não é? Aqui no Brasil. Os negros aqui no Brasil sofrem mais que os brancos, os negros. E as pessoas pobres também. Há preconceitos em relação às pessoas pobres. Então ele está dizendo que às vezes aí um negro pobre, e a gente vê isso aí, às vezes é preso apenas porque é negro. Ele foi captado por uma câmera, apenas porque é negro, captado por uma câmera perto de onde houve o crime. E aí o negro é preso injustamente. Acontece isso mesmo, acontece aqui no Brasil. E fora do Brasil, Estados Unidos também, acontece isso. Então ele diz aí, ó, eu queria ver esse Deus, propagado pelos cristãos, ó, aparecer para salvar uma criança que está sendo estuprada. Gente, imagine. Veja aqui o que o Plauto Leal diz. Você vê aqui no Brasil crianças que foram estupradas. Aqui em Brasília houve um crime horrível. Vários jovens ricos pegaram uma menina aqui chamada Ana Lídia, bem novinha a criança. Pegaram a criança, veja, adolescentes milionários aqui. E ninguém foi punido, na verdade. Há muitos e muitos anos aqui em Brasília, Ana Lídia. Existe até a sepultura dela lá no cemitério aqui central de Brasília. Depois vou fazer um vídeo lá, contando a história aí dela. Ana Lídia, uma criança, ela foi tirada do colégio onde ela estudava e levada para o matagal. Os rapazes ricos fizeram sexo com ela, estupraram a criança e depois mataram e queimaram a criança. Mataram e queimaram. Aí o cristão diz que Deus está em todo lugar. Veja a loucura do cristão. Ele diz que Deus está em todos os lugares da terra. Então veja, segundo o cristão, Deus estava lá, no matagal, vendo a menina sendo estuprada, Ana Lídia, por vários vagabundos, safados, ricos. E essa menina depois foi morta e queimaram ainda o corpo dessa menina. Segundo os cristãos, Deus estava lá só olhando, de braços cruzados. Não socorreu a Ana Lídia. Gente, você criar isso na sua cabeça, essa ideia doida, é por isso que Freud dizia que a religião transforma a pessoa em débeis mentais.
O homem religioso diz cada absurdo que não se aceita, que não é aceitado por um cérebro sadio. Como é que você pode afirmar, dizer que um Deus poderoso estava vendo a criança sendo estuprada por vários jovens ricos, depois morta e depois o corpo incinerado, fogo? Você dizer que uma entidade que tem poder estava vendo isso e não fez nada? Isso é loucura, gente. Pois é a loucura das religiões e é a loucura do cristianismo. Então o Plauto Leal, veja bem, ele foi cristão católico durante muitos anos. Acreditou nessa ilusão. Ele acreditou nessa ilusão. Então ele foi cristão católico durante muitos anos. E ele diz aqui, ó, eu queria ver esse Deus aparecer para salvar uma criança que está sendo estuprada, viu aí? Ou alguém que está sob cativeiro, foi sequestrado. Ele desafia aqui, queria ver um Deus libertar uma pessoa que está no cativeiro. Não, quem liberta é um homem, é a polícia que vai libertar, após investigação. Entendeu, gente? É o que ele diz aí. Então é isso, ó. Terminamos aí, ó, com 4 explanações sobre oração. A da Yolanda, a do Edson Martins, a do Plauto Leal. A terceira desculpe-me, agora vamos para a quarta, né, que é a do Carpe Diem. Carpe Diem. Vamos aí para a quarta explanação. O Carpe Diem escreve assim, entre aspas, é só fazer um teste. Ele diz, é só fazer um teste. Em uma igreja qualquer, ele diz, escute bem, em uma igreja qualquer, coloque 500 fervorosos fiéis cristãos e adicione a isso mais uns 12 padres, mais uns 12 pastores, mais uns 12 bispos, mais umas 12 freiras, mais um papa. Traga uma pessoa que nasceu sem as 2 pernas, diz aí o Carpe Diem. Traga uma pessoa que nasceu sem as 2 pernas. Peça para que esses fiéis fiquem orando por 7 dias consecutivos, sem parar, para o restabelecimento dessas 2 pernas. Aí é só ver o resultado. Simples assim, viu aí? O Carpe Diem, em sua inteligência aqui, ele diz aí, ó, que oração não serve para nada. Aí ele dá aqui um exemplo. Pegue um cristão que não tem as pernas. Pegue um cristão sem pernas. Há muitos cristãos sem pernas por aí. Há cristãos sem braços. Então pegue um cristão aí sem pernas. Aí esse cristão vai a uma igreja. Aí junte todos os cristãos. Junte aí 500 fiéis cristãos orando para que aquele homem sem pernas volte a ter as pernas que estão faltando. Peça aí para os fiéis orarem, diz aí o Carpe Diem. Junte aí 12 padres, 12 pastores, 12 bispos e até o Papa Francisco, todo mundo orando para que aquele cristão sem as pernas, ele volte a ter as pernas. E aí diz o Carpe Diem. E peça para orarem durante 7 dias. E aí ele diz, o Carpe Diem, aí é só ver o resultado. Ou seja, aí o resultado é um só. A oração não serve para nada. Aquele cidadão que não tem as 2 pernas, mesmo os 2 bilhões de cristãos orando por ele, ele não conseguirá recuperar as pernas, porque a oração não serve para nada. É por aí que você tira. Viu aí? Então agora, acabei de analisar aí 4 comentários sobre oração. Vamos agora a 2 comentários sobre a velhice. Vamos lá, a velhice. Vamos aqui, o internauta que mostra aqui, se apresenta com o pseudônimo quando você lê os comentários. Estou aqui na esplanada, né? Agora você está vendo atrás de mim aí
o palácio, um dos palácios mais bonitos de Brasília, que eu acho. É o Palácio das Relações Exteriores, Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty. Aqui, no palácio, trabalham diplomatas. A pessoa faz concurso para diplomata e vem trabalhar aqui no Palácio do Itamaraty, olhando aqui para o Congresso Nacional. Então vamos lá. O internauta que se apresenta como, quando você lê os comentários, escreve assim: agora aqui sobre a velhice. Eu fiz há 2 dias um vídeo sobre a velhice, trazendo aqui palavras da filha de Silvio Santos, dizendo que o Silvio Santos está sofrendo muito de tristeza por não ter mais condições de trabalhar, com 92 anos. Então aqui sobre a velhice, vamos lá. Ele diz assim, entre aspas: Eustáquio, eu sou novo. Fiquei 4 dias na UTI de um hospital acamado, soro e antibiótico na veia e fralda geriátrica. Defequei, caguei. Defequei 2 vezes na fralda e fiquei de um dia para o outro para ser trocado. Na hora de tomar banho, mais o sofrimento de não me mexer. Esqueci, estava usando sonda urinária na uretra. Eu tive a experiência de ter velhice extrema, ainda jovem agora. Defendo o suicídio assistido e a eutanásia, até para quem chega antes dos 60, como é na Suíça. Então veja aqui, gente, o nosso amigo aqui, ele está aqui criticando a velhice, não é? Criticando aqui a velhice. Ele diz aí que ele é novo ainda, novo. Mas ele teve um problema sério aí de saúde. Ele ficou internado na UTI, gente. Unidade de Tratamento Intensivo, UTI. Quando a pessoa está na UTI, a pessoa está ali sob risco, melhor dizendo, sob risco, entendeu? Na UTI. Tanto é que quem está na UTI não pode receber visitas, só quando vai para o leito. Então ele disse que estava em um hospital, na UTI, doença gravíssima. Ele estava ali tomando soro, acamado, não podia se mexer na cama, antibiótico na veia e fralda geriátrica, fralda para pessoas idosas, fralda geriátrica. Ele diz aqui que cagou, defecou 2 vezes na fralda, cagou na fralda e ficou de um dia para o outro sem se mexer aqui, ó. Você vê como é que é. Na hora de tomar banho, outro sofrimento, gente. Ele diz, mais o sofrimento de não me mexer. E ele diz ainda que estava usando sonda urinária. Sonda urinária, gente, na uretra. Entra um cano lá no pênis dele, dentro, na uretra, entra um cano lá. Entra um cano até a uretra dele. É sofrimento, gente. E ele passou por tudo isso, ainda jovem aqui, ó. Ele é novo. Mas aí ele teve assim, ele disse que teve um retrato aí do que vai ser a velhice. Porque geralmente os velhos, as pessoas quando adoecem, ficam mais vulneráveis a doenças, a enfermidades. Isso é uma verdade absoluta. As pessoas idosas são mais vulneráveis a doenças, a enfermidades. Tanto é verdade que os planos de saúde para os idosos a partir de 60 anos é o triplo do que é para um jovem com 18 anos. Um jovem com 18 anos, eu fiz uma pesquisa, um plano de saúde hoje particular, um jovem com 18 anos vai pagar R$ 700 por mês, gente. 18 anos, R$ 700 por mês. Já uma pessoa velha, idosa, acima de 60, no mesmo plano aí, a 1.000, qualquer um, veja, vai pagar 3.200, viu aí? O plano de saúde é um absurdo para a pessoa idosa. Por quê? Porque a pessoa idosa adoece com frequência. Isso é a realidade.
Isso é a realidade. E aqui é a verdade. E aí o nosso amigo aqui, ó, diz que, aí, ele teve ou seja, ele disse que quando ele ficar velho, ele vai passar por isso aí, geralmente. E é verdade. E é verdade. Ele teve aí, ainda ele é jovem, mas ele teve aí já, ele anteviu o que virá ali mais à frente para ele, a velhice, com vários problemas de saúde. Entendeu? Ele está com razão. E ele diz aqui, gente, ó, defendo o suicídio assistido e a eutanásia, até para quem chega antes dos 60, como é na Suíça. Olha aqui, ele defende o suicídio assistido e a eutanásia. Ele está certíssimo. Ele está certíssimo. Olha, uma pessoa racional, uma pessoa inteligente, ela há de apoiar a eutanásia ou o suicídio assistido. Uma pessoa racional haverá de apoiar a eutanásia e o suicídio assistido. A eutanásia não é permitida no Brasil, nem na Suíça. Lá na Suíça é permitido o suicídio assistido. A eutanásia, há uma diferença entre eutanásia e o suicídio assistido. A eutanásia é quando você pede a alguém para aliviar sua dor, para, entre aspas, eliminar sua vida por causa do sofrimento pelo qual você está passando. Aí o médico, por exemplo, aplica uma injeção a pedido seu, aí você morre. Isso aí é eutanásia. É proibida no Brasil. Se o médico fizer isso, ele responde por homicídio doloso, crime, o que é um absurdo. Devia haver eutanásia no Brasil e em todo o mundo. Já o suicídio assistido é diferente. Lá na Suíça, existe o suicídio assistido. Muitas pessoas que moram em países aí que proíbem o suicídio assistido, pessoas ricas, vão até a Suíça e lá acontece o suicídio assistido. É diferente. Lá os médicos na Suíça, quando a pessoa pede para morrer, os médicos não matam a pessoa, não aplicam alguma coisa, não. A pessoa é quem se encarrega disso, a própria pessoa é que toma a medicação que deseja. Os médicos não se esforçam para, no caso de crise, fazer algum movimento de, entre aspas, ressuscitação. O médico não faz isso. Lá na Suíça é o suicídio assistido, entendeu? É o suicídio chamado suicídio assistido. É o próprio paciente que comanda toda a operação e não uma pessoa de fora. É o suicídio assistido. Então o nosso amigo aqui diz que ele é a favor do suicídio assistido e da eutanásia. Está com razão. Está com razão. A vida de cada pessoa pertence a ela. A vida de cada pessoa pertence a ela. Se uma pessoa tem problemas graves de saúde que a leva a um profundo sofrimento, essa pessoa tem o direito de decidir, porque a vida é dela. A vida é dela. Então, se uma pessoa tem problemas graves de saúde, a pessoa não tem mais aquela vida que tinha, ela quer pôr um fim à sua vida, o Estado devia fazer isso aí, satisfazer ao desejo aí da pessoa. Mas, infelizmente, até hoje, a eutanásia aqui não se aplica. Futuramente, daqui a um século, com certeza a eutanásia será praticada em toda a Terra. Daqui a um século, com certeza. Porque é lógica, ela é racional. Ninguém pode estender o sofrimento de uma pessoa que quer morrer. Ninguém pode estender isso. A pessoa é a dona da vida dela. Se ela vive uma vida miserável, que a impossibilita de realizar qualquer coisa, ela não se satisfaz com isso, ela quer morrer, ela tem esse direito, mas infelizmente ainda falta muito tempo aí, gente. Então é isso aqui, ó, o comentário do Quando Você Lê os Comentários. Então vamos lá agora, sobre a velhice agora com o Edson Martins. O Edson Martins mora em
Rio Grande da Serra. Ele escreve assim, ó, sobre... Ele viu aquele vídeo, né, da filha do Silvio Santos, e ele escreve assim, o Edson Martins, entre aspas, a terceira idade é a melhor idade, só se for para morrer. Viu aí? Escute bem, ele diz, a terceira idade é a melhor idade, só se for para morrer. Eustáquio, Silvio Santos já era. Silvio Santos já era. Só está esperando sua hora de morrer. A velhice é uma desgraça, diz aí o Edson Martins. Não presta para nada. Por isso que eu sempre digo, à medida que as pessoas envelhecem, Deus vai perdendo seu poder de cura. E é verdade, ó. À medida que as pessoas envelhecem, Deus vai perdendo o seu poder de cura. E é verdade. Quando a pessoa está jovem, está sadia, ela agradece a Deus. Deus algum existe, Deus algum é responsável pela saúde de alguém. Então, quando a pessoa está sadia, a pessoa diz que Deus tem poder demais. Agora, quando a pessoa está envelhecendo, aparecendo várias e várias doenças e enfermidades, aí o Deus perde seu poder de cura. A pessoa não consegue aí a recuperação. Isso é muito comum ocorrer dia a dia em qualquer parte onde você estiver. Entendeu? É o que diz aqui o Edson Martins. À medida que as pessoas envelhecem, Deus vai perdendo o seu poder de cura. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade absoluta. Muito bem. Vejamos agora aqui o tema, uma filha ingrata, uma filha ingrata. Quem traz aqui a informação, minha amiga Ângela Oliveira. Vamos lá. Ela escreve assim, vou aqui explicar antes. A Ângela Oliveira, que eu conheci lá em Belo Horizonte, tive o prazer de conhecê-la, fui lá à residência dela, fez um cafezinho lá, pão de queijo mineiro, maravilha, sem pagar nada. Ela não me cobrou nada pelo café nem pelo pão de queijo. Muito bem. Ela mora numa casa lá, a casa e ao lado moram as duas filhas, a Paula e agora a outra, Angelina. A Paula e a Angelina. A outra filha dela mora em Portugal. Muito bem, e ali ela tem ainda duas netinhas lá na residência. Ela mora numa casa, veja bem, o terreno é um só, agora são 3 casas. Então veja, e agora chegou lá a tia dela para morar com a Ângela Oliveira, só momentaneamente. Agora vamos aqui analisar o caso, o fato, por que a tia dela está morando com a Ângela. Por quê? É isso aí que ela explicou aqui. Então vamos lá, ela escreveu assim. Boa tarde, querido professor. Justificando minha ausência, porque ela ficou muito tempo aí sem comentar os vídeos. E ela continua. Estou muito atribulada, pois minha tia irmã está morando comigo, está precisando de ajuda, mas, meu amigo, pensa numa velha que não para de falar. Dá vontade de costurar um zíper na boca da velha. Nem à noite consiga assistir nada. E ela continua, a Ângela. Meu querido, ela tem uma única filha que a odeia. Veja aí. Porque minha tia a teve solteira e o pai dela é casado. Uma complicação da moléstia. Minha tia morava sozinha na casinha dela, lá em Belo Horizonte. Minha tia morava sozinha na casinha dela, mas presenciou um fato da vizinha torturando 2 crianças. Ela comunicou à polícia e a vizinha descobriu que foi ela, a vizinha. Descobriu lá que a mulher a entregou lá para a polícia. A mulher, a desgraçada da vizinha, torturando 2 crianças. Vamos lá. Feito isso, aí, ó, saiu correndo de casa, a tia dela. Não é para menos, né? Tem que sair mesmo. Saiu correndo de casa e foi passar um tempo com a filha. Veja aí, com a filha.
Mas a filha a humilhava e queria interná-la no hospital psiquiátrico, veja aí, para ficar com seus bens. Viu aí? Então, ela me pediu para ficar um tempo comigo até vender sua casa, para comprar em outro lugar outra casa. Não tive escolha. Afinal, o pai dela me acolheu. Triste isso, mas é verdade. Tadinha. Ia me esquecendo. A filha dela, que não a aceita por ser mãe solteira, é mãe solteira também. Veja como é a vida. Muito bem, gente. Então você vê aí um problema familiar, não é? Você vê aí uma mãe que coloca aí um filho ou uma filha no mundo, né? E depois recebe isso aí da filha, né? A única filha dela. Ela tem raiva da mãe. A filha aqui, ó, ela tem raiva da mãe dela, você vê. Porque a mãe dela a teve, a pariu com um homem, fruto de uma relação com um homem casado. Então a filha, veja aí, tem raiva da mãe, ódio. Veja que loucura o ser humano. Porque a mãe teve um caso com um homem casado e aí ela apareceu como um produto dessa relação sexual. Tem raiva da mãe porque se envolveu com um homem casado e aí a pariu. E mais engraçado aqui é porque a Ângela diz que é ela que tem raiva da mãe porque a mãe era solteira e teve um caso com um homem casado. A própria filha também, ó, é mãe solteira. A própria filha também é mãe solteira. Então ela deveria ter ódio também de si própria. O ser humano o ser humano é como dizia o Freud, o ser humano é um animal parcialmente racional e não totalmente racional. Como é que uma filha odeia a mãe? Aí já é um absurdo, não é? Uma filha odiar a mãe, que sempre a tratou com carinho. Uma filha odiar a mãe apenas porque a mãe a pariu solteira, não era casada, por isso odeia a mãe. É uma loucura sem fim. E pior ainda, ela própria, a filha agora, é também mãe solteira. Como é que ela vai odiar a mãe dela por ter sido solteira, se ela também é uma mãe solteira? Veja a loucura do ser humano. É para rir mesmo. E a Ângela disse que essa mulher é religiosa, a filha, viu? É religiosa, é do candomblé. Olha aí, do candomblé, religiosa. E diz aqui que ela odeia a mãe. Olha aqui, a mãe foi lá pedir para passar uns dias, né? Minha filha, eu entreguei uma mulher ali para a polícia, ela estava torturando 2 crianças. Eu a entreguei à polícia e a mulher disse que vai me matar, minha vizinha lá. Então eu tive que deixar a casa. Minha filha, eu vou ficar aqui com você um pouquinho. E a filha com ódio da mãe. Aí a mãe acabou o quê? Morando com a Ângela. E a Ângela Oliveira, que é uma mulher boa, é uma pessoa boa, ela que foi ajudada pelo pai da menina antes, o pai da tia dela, né? Deixa eu ver aqui, o pai dela, ó, o pai da tia dela ajudou muito a Ângela. Então, em consideração, a Ângela agora está aí fazendo o seu papel, ajudando essa mulher. E aí ela diz a Ângela que a mulher não para de falar dentro de casa. A pessoa dentro de casa tira a privacidade, não é, gente? Não é bom, não é? Você colocar uma pessoa dentro da sua casa, tira a sua privacidade. A Ângela aqui diz que a mulher fala demais. Já é normal, né? A mulher falar demais, né? As mulheres, diferente do homem, né? A mulher diferente do homem, a mulher gosta de falar, né? É por isso que o melhor amigo da mulher é o celular, né, hoje. Antes era o telefone. Porque mulher gosta realmente de falar. Mulher fala. Diferente do homem. O homem é mais calado. Isso aí, qualquer pessoa que estuda o ser humano sabe disso. Que mulher fala muito, não é? Mulher fala muito. Então ela diz aí que a mulher não para de falar. E está atrapalhando aí, ó. A Ângela não consegue nem assistir a um programa de televisão. A mulher falando.
Viu aí? Então você vê o que é a vida. Olha a vida aí. Olha a vida. Uma filha, cara, fazer isso com a mãe, que a pariu, que deu todo o carinho a ela, quando estava com dores, cólicas, ainda bebê, a mãe ia lá preocupada, acariciava a barriguinha dela, né? O leitinho dela, dia a dia. Depois cresceu, a mãe com muito esforço, né? Alimentação para a filha. Aí quando a mãe passa por uma situação dessa, não tem o apoio da filha. Isso é triste, gente. Então aqui mais um fato aqui trazido pela grande Ângela Oliveira. Então é isso aí, ó. Analisei aqui, ó, 8 explanações. 8, não é? 8. 4 sobre oração. 2 sobre velhice. E 2 sobre a filha ingrata. Viu aí? É isso aí, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.